Senhor, nós te louvamos, Deus, nessa noite. Entendemos que seguir ao Senhor não é fácil, mas é uma escolha. E nós decidimos hoje, nós escolhemos hoje seguir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Que o Senhor nos dê essa capacitação, que o Senhor viva através de nós, porque de nós mesmos, Senhor, é bem verdade que não conseguimos, mas o Senhor em nós pode todas as coisas. E nós nos submetemos ao teu senhorio nessa noite, Senhor. E te agradecemos porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Queridos, a forma que Jesus nos convida para segui-lo não é uma forma impositiva, não é? Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Quantos aqui se sentem obrigados a seguir Jesus? Tem alguém obrigado aqui nesse lugar? Sim ou não? Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Jesus não nos impõe. Nós não somos obrigados a estar seguindo-o. Só que para nós seguirmos Jesus, nós precisamos de algumas posturas, não é verdade? A primeira delas qual é? Que a gente lê nesse texto aqui? Negue-se a si mesmo. Todo mundo sabe o que é negar-se a si mesmo. É deixar as suas vontades, as suas paixões, né? Não é agora um ritual, um manual de regras que eu devo seguir. Não, é simplesmente deixar Cristo viver através de mim. Ponto. Mas não é sobre isso que eu quero falar. E uma outra condição que para seguir a Cristo, ele diz aqui, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Você sabe o que é tomar a sua cruz? Alguém sabe? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Afinal, que cruz é essa que a gente precisa levar? Jesus já não levou uma cruz? Então eu preciso levar uma cruz também? A Bíblia está dizendo, tome a sua cruz. Que cruz é essa? Você já parou para pensar e analisar esse texto? Que cruz é essa que eu preciso carregar? Se Jesus já carregou a cruz? Não, gente. Que cruz é essa? Sabe, queridos, a cruz que Jesus levou, ela era o pagamento pelo nosso pecado. Foi o pagamento pelo nosso pecado. Foi o pagamento para a nossa salvação, para que fôssemos salvos. Foi essa cruz que Jesus levou. Ele foi lá no inferno, pegou as chaves, sem nunca ter pecado, tomou das mãos de Satanás e nos libertou. Esse foi o cumprimento. Ele carregou a cruz para esse sentido, para nos libertar do pecado, por causa do nosso pecado e para nos dar salvação. Mas você sabe qual foi o preço que Jesus pagou ali na cruz? Ele pagou um preço. Foi o preço da separação. Separação. Diga comigo, separação. Foi a quebra da unidade. A Bíblia diz que o Pai, eu e o Pai somos um. A Bíblia diz isso, eu e o Pai somos um. E na hora que Jesus estava sendo crucificado, ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Então ali, Deus saiu de cena e ficou o Cristo sozinho ali. Foi a quebra da unidade. Ele sentiu ali o preço da separação, a dor da separação. A dor da separação. Ele precisava saber o que era a separação de Deus. Porque quando a gente peca, quando a gente vivia numa vida de pecado, nós éramos separados de Deus. E Jesus precisava saber o que era isso. E ele pagou esse preço da separação. É por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É ele que nos leva novamente a Deus. Porque ele sabe exatamente o que é estar separado de Deus. Então foi esse preço, foi essa cruz aqui que Jesus levou. Tá, pastora, tudo bem, mas que cruz é essa então que eu devo carregar? Pergunte aí para o seu irmão, você sabe que cruz é essa? Para quem quer ser discípulo do mestre? Olha só, a cruz nos fala de sofrimento, é ou não? Sim ou não? A cruz nos fala de renúncia, de entregar os seus direitos, de abrir mão dos seus argumentos. Gente, olha só, quem quer essa vida para si? É muito difícil, é ou não é, gente? É uma escolha desafiadora.
Só que nós temos um alvo que é Cristo, nós temos um alvo que é o céu, nós temos um alvo que é a morada eterna, nós temos um alvo que é a vida eterna, amém, queridos? É desafiador, mas eu sozinha não vou conseguir. É por isso que Cristo precisa viver em mim, porque é Ele que suporta todas as coisas. Né? Então, é um sofrimento que nos traz uma recompensa. Eu sempre digo para minha filha que a gente não deve ler a Bíblia por ler. Você não tem que ler a Bíblia, filha, porque você tem que ler. Você tem que ler a Bíblia e se deleitar. Lembra que eu falei? Quem estava aqui há 2 semanas atrás que eu falei sobre Cristo é o meu tesouro? Quem não estava aqui? Uma boa parte. Eu vou explicar para você então o que eu falei naquele dia. Sabe como é você começar a ler a Bíblia? É como o óleo de pequi. Sabe o óleo de pequi, aquela coisa horrível? Não conhecem, né? Muita gente não conhece, mas ele faz um bem para alguma coisa, ele cura alguma parte do nosso corpo, o óleo de pequi. Quando você começa a ler a Bíblia, é como o óleo de pequi, aquela coisa purgante, aquela coisa horrível, você não entende nada, você pula a genealogia, você pula os nomes difíceis. É ou não é, gente? Não é assim? Aí você continua lendo a Bíblia, você não desiste. E aí deixa de ser um óleo de pequi para ser uma barra de cereal, que não é aquela quarta maravilha do mundo, mas você come porque mata a fome, é prático, você guarda dentro da bolsa, é relativamente saudável, sim ou não, gente? E aí você continua lendo a Bíblia e você acha que agora é uma barra de cereal, e você continua lendo, e à medida que você vai lendo, ela deixa de ser uma barra de cereal, e ela passa a ser uma mesa de banquete, onde você se delicia, onde você começa a entender, onde Deus abre o teu entendimento, e você tem prazer naquilo. E eu tenho dito para minha filha, eu digo, a gente não lê a Bíblia. Você já se alimentou hoje, filha? Porque você está carnal. Sabe aquele dia que a pessoa está carnal? Eu digo mesmo para ela, vocês estão carnais, preciso da palavra. Né? Porque a Bíblia é que nos alimenta. É ela que vai mudando alguns conceitos errados que a gente vai criando na nossa mente. É a Bíblia que vai transformando o nosso interior. Sabe, queridos, então a gente não faz nada no reino por obrigação. Não é assim. Carregar a cruz, ela é difícil. Mas Cristo está conosco. E se Cristo está conosco, não é pesado. A Bíblia chega a dizer que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Eles não são penosos. Eles acontecem para o nosso bem. Não são penosos. A Bíblia chega a dizer em 1 Pedro 2,19, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Olha que privilégio, né? Então, o que significa carregar a cruz? Eu vou te dizer hoje exatamente o que significa carregar a cruz, com base em Jesus, carregando a cruz que Ele levou. E eu vou te dizer que o primeiro significado de carregar a cruz está em Lucas capítulo 23, eu gostaria que você abrisse. Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34. Carregar a cruz significa, repita comigo, carregar a cruz significa perdoar. Repita comigo, carregar a cruz significa perdoar. Olha o que Jesus fez aí. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Queridos, olhem para cá, escute algo. Jesus, ele foi como uma ovelha ao matadouro. Ele não deu uma palavra. Ele não falou nada, ele não reclamou de nada. Ele não disse que estava doendo, ele não falou nada. Porque imaginem o sofrimento que Jesus teve quando ele foi para a cruz. Aí até que ele subiu na cruz, colocaram ele na cruz e ele abriu a boca. Ele falou do que não precisava. Mas ele falou para que nós entendêssemos o que significa carregar a cruz. Você acha que Jesus, se Jesus estivesse orando apenas em espírito, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, vocês acham que Deus não ouviria? Sim ou não? E porque com esforço, mesmo faltando ar, mesmo cansado, mesmo com dor,
Ele abriu a boca e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque carregar a cruz significa perdoar, queridos. Significa perdoar. Significa abrir mão dos nossos direitos. Era como se ele estivesse dizendo naquele momento: aprenda isso, humanidade, que nos piores momentos da minha vida eu ainda assim estou liberando perdão. 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 Você pode me dizer: pastora, mas eu não consigo perdoar, você não sabe o que fizeram comigo, foi muito difícil. Queridos, não há nada que você tenha passado que não exista um Cristo vivo habitando dentro de você que não seja capaz de perdoar. Não há nada que você faça que Deus não possa perdoar. Sabe, queridos, carregar a cruz é liberar aqueles que te ofenderam, aqueles que te fizeram sofrer. Se você está sofrendo aqui por causa de alguém, se você está deixando coisas dentro do seu coração por causa de alguém, carregue a sua cruz hoje. Tome a sua cruz e siga o Mestre. É nossa missão seguir o Mestre. Carregar a cruz é liberar quem te magoou, é deixar o peso, é deixar o fardo ali na cruz. Amém, queridos? Escute algo, eu não peço perdão pelo que eu fiz. Eu peço perdão pelo que o outro sentiu. Se o outro se sentiu magoado, eu devo pedir perdão. Amém, queridos? Sabe, liberar o outro, libere. Eu me lembro de uma história. Há um ano atrás, mais ou menos, estávamos sem secretária em casa. E aí é uma força-tarefa em casa. Passei 3 meses sem ninguém. Ô desafio, né? Você fazer as coisas de casa, atender pessoas, cuidar de filho, aquela agonia toda. E eu me lembro de manhã cedo, o Marcelo sempre se atualiza assistindo os jornais. E ele estava sentado assistindo os jornais. E eu estava preparando café e tinha o lixo, né? Eu disse: amor, leva o lixo, não esquece do lixo. E aí ele continuou lá na tarde, depois eu levo. E aí a gente tomou café, eu disse: amor, não esquece o lixo. Ele disse: tá, vou levar. E eu fui subir para me arrumar, eu fui gritando: amor, não esquece o lixo. E a gente subiu. Eu subi para me arrumar e quando eu desci, viemos para a igreja e eu passei o dia fora nesse dia. Quando eu chego em casa, final da tarde, que eu olho, o que está ali? O lixo. Me subiu uma raiva. Me subiu uma ira, me subiu uma chateação. Só que nesse dia nós iríamos atender um casal. Eu digo: a gente não vai brigar, porque, enfim, né? Eu não falei nada para ele. Eu, morta de chateada, eu disse: eu não vou brigar, porque a gente vai atender o casal. Atender um casal de clima de chateação não dá, né? E aí a gente foi, pegou o carro, não falei nada para ele. E eu tenho o hábito de, sempre que ele está dirigindo, eu pego na coxa dele, fico fazendo carinho. E nesse dia eu peguei, eu me lembrei e tirei rápido. Ele disse: o que foi? Lembrei, né? Aí eu tirei rápido, ele disse: o que foi? Eu digo: eu vou falar, não aguento mais, não sou baú para guardar. E aí eu contei para ele: olha, amor, fiquei chateado, porque você não levou o lixo, eu te pedi 3 vezes, isso é um absurdo. Eu não acredito. Você está chateado por causa de um lixo? Eu disse: não. Porque a mulher entende diferente do homem, a linguagem tópica e relacional. Sabe o que eu disse para ele? Não é porque você não levou o lixo, é porque eu me senti da seguinte forma: que você não estava nem aí para mim, que o serviço era meu mesmo, que eu que deveria fazer. Porque é assim que a mulher se sente, não é não, mulheres? É. Entendeu? E pode parecer tão bobo, tão pequeno, mas a gente não encara dessa forma. E aí foi quando ele me pediu perdão. A gente tem algo lá em casa. Vou logo contar para vocês. A gente tem uma lei lá em casa. O mais curado pede perdão. Todo mundo quer ser mais curado, né, gente? Então a gente vai logo pedindo perdão. Mas sabe, queridos, libere. O mais prejudicado é aquele que fica guardando. Se fica carregando um peso, libere, vai liberando. Vá dando desconto. A gente tem que aprender a dar desconto. Quem gosta aqui de receber desconto quando vai numa loja? Todo mundo. Mas a gente não gosta de dar desconto. Quando chega a nossa vez, a gente não gosta. E nos nossos relacionamentos, a gente precisa... Eu queria que aumentasse um pouquinho mais o microfone. Amor, por favor, deixa bem aberto para mim. Pede para ele, por favor, porque eu estou fazendo esforço ao falar. Existe um outro serzinho aqui dentro de mim, né, gente? Então a gente acaba fazendo mais força.
Então a gente tem que aprender a dar desconto. Olha, queridos, a gente vive no meio de pessoas e lidar com o outro, está se envolvendo em relacionamentos. A gente precisa dar descontos, porque veja só, aquele dia que você está carnal, aquele dia que você não está bem, todos nós somos capazes de tratar mal as pessoas. Somos capazes de ferir as pessoas até mesmo sem a gente querer e até mesmo sem a gente perceber. Sim ou não? Então vamos aprender a dar descontos. Claro, existem pessoas que fazem as coisas para nos magoar, é verdade, que nos apunhalam pelas costas, mas sabe, queridos, sabe o que é que nos faz perdoar? E eu vou te dizer hoje. Perdoar não é esquecer, porque Deus nos deu uma memória. Só que a gente lembra e já não sente dor. Perdoar é como você rasgar uma nota promissória. Vira para o teu irmão aí. Perdoar é como você rasgar uma nota promissória. Sabe o que a Bíblia diz em Colossenses 2,14? Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Ei, a nota promissória do teu pecado, olha, ela já foi rasgada. Posso ouvir amém? A nota promissória do teu pecado, da tua separação, já foi rasgada. Sabe, foi isso que Deus fez conosco. Nós tínhamos uma dívida. Talvez você tenha no seu coração algumas notas promissórias que precisam ser rasgadas hoje. Não é? E sabe o que vai te ajudar a rasgar a nota? Pergunta para mim, o que vai me ajudar a rasgar a nota, pastora? Quanto menor for o valor dela. Não é verdade? O que vai te ajudar a rasgar a nota é quando você olhar para uma nota de maior valor e você vai ver que a sua é mixaria. Vocês estão entendendo? Olhe para a nota que Jesus rasgou. Olhe para a nota, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, ele encravou-a na cruz. Olhe para essa nota que foi rasgada e olhe para a sua e você vai ver que é tão pequeno diante daquilo que Deus fez por mim, por você. Posso ouvir amém? Isso que vai te ajudar é quando você olha para a nota que Jesus rasgou com a sua própria morte e você vê que a sua é muito pequena. É muito pequena. Outra coisa que vai te ajudar a rasgar a nota, sabe o que é? É olhar para Deus. É ver Deus nessa situação. Aconteceu isso. Deus está querendo me ensinar a perdoar, a me amadurecer, a me fazer crescer, a me fazer mais manso, a me fazer mais parecido com Ele, a me fazer mais calado. Oh, coisa difícil é ser trabalhado. Amassa o vaso, Jesus. Fala assim para ele: amassa o vaso, Jesus. Amassa. Dói, mas é tão bom. É não, gente, não é não? Sabe? José do Egito, você olha para José do Egito e você vê que ele foi jogado na cisterna, foi vendido pelos irmãos, foi incriminado, foi dito que estava dando em cima da mulher de Potifar. E a Bíblia diz, e Deus era com ele, Deus era com ele, Deus era com ele. Que Deus é esse, não é não, gente? E ele foi exaltado. E ele viu que toda aquela situação foi um propósito de Deus. Sabe, então aprenda a dar desconto. Vira para o teu irmão e diz assim, 70 vezes 7. Segundo significado. Segunda coisa. O que significa carregar a cruz? Mateus 27, 45 e 46. Mateus 27, diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 da tarde. Por volta das 3 horas, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Sabe o que significa carregar a cruz? Fazer da presença dele o seu tudo. Depois de 3 horas, queridos, de tamanho sofrimento, você acha mesmo que Jesus estava fazendo uma pergunta para Deus?
Meu Deus, por que me desamparaste? Você acha mesmo que ele estava fazendo uma pergunta? Claro que não, queridos. Ele sabia, o acordo foi feito na eternidade. Ele desceu com esse propósito, ele já sabia que Deus o deixaria. Mas porque em meio ao sofrimento, mesmo com dor, ele grita e diz: meu Deus, por que me desamparaste? Para que eu e você soubéssemos que nos piores momentos da nossa vida, o amparo de Jesus é tudo. A presença de Jesus é tudo. Não abra mão dela. Posso ouvir amém? Não abra mão dela. Não abra. Era o brado de Jesus: não me deixe. A tua intimidade, a tua companhia, a tua presença é tudo o que eu preciso. Em todos os momentos da minha vida, sejam eles bons, sejam eles alegres, sejam eles tristes, sejam eles desafiadores. A tua presença é tudo. Tem uma canção que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já experimentou da presença do Senhor na sua vida 24 horas, em tudo aquilo que faz, em todas as suas decisões, não consegue viver sem Ele. É uma ligação, é algo que vem dEle, que vai de você, e é uma troca, queridos. A presença de Jesus é tudo. Sabe, você pode não ter nada. Você pode estar no fundo do poço, mas se a presença do Senhor for contigo, você e Deus é a maioria. José estava ali no fundo do poço diversas vezes, mas ele, Deus, era a maioria. Ele, Deus. Tudo que Jesus fazia, ele colocava o Pai. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Ele dizia: o Pai me enviou, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele não sabia viver só. Não sabia viver só. Sabe, queridos, eu quero te dizer hoje: não viva independente de Deus. Não viva. Você já não se governa. Atraia a presença de Deus para tudo que você faz na sua vida. Sabe, esse é o maior mal do ser humano: querer viver na independência. Querer achar que se governa, que consegue se governar sozinho. Te pergunto, a presença de Jesus é tão importante para você em tudo aquilo que você faz? Na hora do sofrimento, da crise? A tua vida de oração é tão fundamental na hora do sofrimento? Nas tuas decisões? O conhecer a Deus, o saber o que Ele pensa é tão fundamental para você? Porque olha, queridos, deixa eu te dizer algo. A gente dá prioridade para aquilo que a gente crê, para aquilo que a gente acredita. A gente dá prioridade para aquilo que a gente acredita. Essa semana, Deus falou tão forte comigo. Eu esqueci o nome do autor que falou, mas ele disse assim: me perguntaram o que é mais importante. Como? W. Tozer, né? Isso. Ele disse: me perguntaram o que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra. Respondi com uma pergunta: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a esquerda? Tudo é importante, queridos. Tudo é relacionamento com Deus, tudo é presença de Deus. Tudo é, sabe, é Deus, eu não posso me desvincular disso, eu tenho que estar com Ele, Ele comigo. Você tem feito de Jesus o seu tudo? Você tem feito de Jesus a sua porção, o seu cântico, naqueles dias que você não quer bradar e louvar? Você tem feito dele o seu socorro, a sua esperança, o seu alimento? A única pessoa que Deus desamparou até hoje foi Jesus. A única pessoa que Deus desamparou até hoje foi Jesus. O salmista disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, queridos? A Bíblia diz: tu estás na minha mão, nada e nem ninguém poderá te arrebatar das minhas mãos, diz o Senhor. Terceiro lugar, carregar a cruz significa, Lucas capítulo 23, 42, 43. Estamos seguindo os passos de Jesus na crucificação. E disse Jesus, Lucas 23, 42, 43, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Ali foi o ladrão da cruz falando para ele: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, só o fato daquele ladrão reconhecer que Jesus era o Cristo já não dava para ele o direito de ir para o céu, sim ou não? Sim, sim. Então por que Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo? Jesus falou para nos ensinar que a cruz é não desistir da nossa missão. Jesus tinha uma missão: salvar e buscar o que se havia perdido. Carregar a cruz é fazer você não desistir da sua missão. Isso é você carregar a sua cruz. Eu não desisto da minha missão, ainda que esteja difícil. Eu não vou desistir da minha missão. Eu tenho uma missão aqui na terra de refletir a glória de Deus. Eu posso estar passando o problema que for, eu posso estar no fundo do poço, mas a glória de Deus está comigo. A presença de Deus está comigo. Jesus falou para nos ensinar que nós não devemos abandonar o nosso ministério, queridos, a nossa missão. Não seja daqueles que começam uma coisa e não termina. Eu me lembro que quando a casa da frente, lá de casa, estava sendo construída, tinha um ex-presidiário lá trabalhando como operário. E por diversas vezes, dia de sexta-feira eu fico em casa de manhã, que eu fico ensinando minha filha, que ela estuda à tarde, a Nicole é mais velha. E eu sempre ouvia um clamor que ardia o meu coração quando eu olhava pela janela. Eu via aquele ex-presidiário fazendo dos outros operários ali. Ele reunia os outros, fazia uma célula. Teve um dia que a oração dele estava tão avivada, tão cheia do poder, que eu fui olhar e fiquei olhando, eu chorei. Porque um dos operários estava ajoelhado e ele estava orando, mas era uma oração tão fervorosa, tão apaixonada, que eu comecei a chorar. Eu disse: Senhor, que lindo. No trabalho dele, ele na missão. Uma missão. Sabe lá, às vezes, se não tem nem comida para comer, se está passando por algum problema, alguma dificuldade, mas está na missão. Que coisa linda, que não, eu disse para Deus: Senhor, que eu não perca esse fervor, esse amor. Sabe, queridos, na missão. O ladrão disse para Jesus: Jesus, quando tu estiveres melhor, ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. Ou seja, quando tu estiveres numa condição melhor, lembra-te de mim. Jesus disse: não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. É hoje que você vai estar comigo no paraíso. Ah, querido, Jesus buscou mais um fôlego, disse: hoje mesmo. Mesmo em maior dor, em maior sofrimento, Jesus viu que alguém estava precisando de salvação. Jesus viu que alguém estava precisando de salvação. Olha, queridos, deixa eu te dizer algo: o teu sofrimento não pode te calar. O teu egoísmo não pode te calar. Eu sei que todos nós temos muitos afazeres. Eu sei que nós temos a nossa vida. Eu sei que nós temos os nossos interesses pessoais. Mas nada pode te fazer desistir da missão que Deus te deu. Isso é carregar a nossa cruz. Tome a sua cruz. Quem quer ser discípulo do Mestre, tome a sua cruz e siga. 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 A cruz é um lugar para se lembrar do perdido. Eu me lembro de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele estava preso e ali ele ganhou Onésimo, e ali ele trouxe Onésimo para Jesus. Mesmo em prisões, mesmo você com os teus problemas, não diga assim: não, quando eu terminar, quando eu resolver os meus problemas, aí sim eu me envolvo. Quando eu resolver os meus problemas, aí sim eu evangelizo. Querido, a nossa missão é diariamente. Não importa o lugar que estivermos, não importa, é a nossa missão. Jesus estava numa cruz. Uma cruz. Quarto lugar. João capítulo 19, versículo 28. João capítulo 19, versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, Jesus estava na cruz, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Parece hilário, né?
Não parece hilário isso? Jesus dizer que está com sede? Depois de tanto sofrimento? Porque carregar a cruz é assumir seus limites e fraquezas diante dos homens. Amém, queridos? Jesus, queridos, no momento da cruz, ele disse: eu tenho sede. Tem alguém aí que pode me ajudar? Tem alguém aí que pode trazer uma água para mim? Ele mostrou a sua fraqueza. Ele mostrou a sua humanidade. Queridos, a cruz não anula as nossas fraquezas. Amém, queridos? Não anula os nossos limites, não anula as nossas carências, não anula as nossas necessidades. Tomar a cruz é ser santo, fiel, espiritual, mas não significa que você é super-homem nem mulher maravilha. Não significa. Nós não somos nada sem Ele. Sem Ele nós não somos nada. Amém, queridos? Existe muito orgulho, muita soberba e vaidade ainda reinando dentro de nós. Diga para Deus: amassa o vaso, Jeová. Assuma os seus limites, peça ajuda. Não custa nada você buscar o seu discipulador, o seu pastor: estou sendo tentado, está difícil para mim. Aí vem quando já está arrebentado. Está entendendo? Aí vem quando já pecou tudo, já tomou todas. Assuma: estou fraco. Queridos, se tem uma das coisas que Deus nos fez alcançar para a glória dele, eu e pastor Marcelo, a gente sabe muito bem ouvir o seu pecado e te separar da tua pessoa. Não há nada que você conte para a gente, não há nada que você diga, não há podre nenhum teu que nos faça te olhar com outros olhos, porque Deus já nos deu o olhar de Cristo para você. E é isso que a gente precisa trabalhar na nossa vida. Não é porque o outro erra que ele é podre. Não é porque o outro está caindo que ele não merece uma nova chance. Queridos, todos nós erramos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Assuma os seus limites. Cadê aquela oração: ser propício a mim, Senhor, que sou pecador? O apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tomar a cruz é assumir os nossos limites e fraquezas diante dos homens. Você não tem que ter vergonha das suas fraquezas. Diga isso, seu irmão: você não tem que ter vergonha das suas fraquezas. Você tem que ter vergonha do seu pecado, não da sua fraqueza. Você não tem que ter vergonha das suas fraquezas, e sim do seu pecado. Assumir a sua fraqueza é assumir quem você é. Se você errou, não tente enganar. Não tente se fazer super espiritual. Não tente achar que você está levitando, tem uma auréola na tua cabeça, porque tem gente que parece que está andando e tem uma auréola na sua cabeça. É o santo. Vê aí se tem Claro, tem santos, né? Esse lugar está cheio de santos, mas não aquele santo, né? Assuma. Se você errou, assuma. Não tente se esconder. Como é bonito alguém assumir e dizer: eu errei, Senhor. Sabe, até a oração de muitos crentes é assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Que perdoa meus pecados? Meu irmão, pecado tem nome. Senhor, perdoa. Senhor, eu confesso a minha mentira. Eu confesso a minha soberba, o meu orgulho. É assim que se ora. Amém, querido? Nada de perdoa os meus pecados. Ele não perdoa o pecado em atacado, não, gente. É avarejo mesmo. Não. Entregar tudo a Ele. Sabe aquela música? Tudo entregarei, tudo deixarei. Tudo. Sabe, queridos, quando nós estamos passando por tribulações, quando nós estamos passando por angústias, por momentos difíceis, ou quando estamos esperando uma resposta que não vem, sabe qual é a voz que grita dentro de nós? Elias pode te salvar. Elias pode te salvar. Será que o teu livramento vai vir por homens? Pelas circunstâncias? Nas mãos de quem, queridos, está o teu espírito e a tua vida? Nas mãos de quem?
Nas mãos de quem está a tua família? Nas mãos de quem estão os teus sentimentos, jovens? Essa resposta que não vem, esse varão que não aparece. Oh, meu Deus, como é difícil esperar, Senhor. Esse filho que está demorando a ser concebido. Nas mãos de quem está o teu espírito? Aquela era uma confissão de pura entrega a Deus. Você tem colocado Jesus nas suas decisões? Porque a gente tem acompanhado muitos jovens que esperam em Deus. Chega num determinado ponto, eles se entregam, se vendem. Primeiro que aparece. Apareceu, pastora, Deus me abençoou. Apareceu um homem tão lindo. Olha, ele tem condições, ele é maravilhoso, tão educado, de família. Mas ele não é cristão. Quem é que vem te salvar, queridos? É Elias. Porque o mundo nos dá propostas. Quando a gente está aflito dentro de nós, qual é a oração que a gente faz? Eu me lembro que eu tinha terminado com outro rapaz, meu primeiro namorado. O Marcelo já gostava de mim há 1 ano. Ele diz que sou eu, é mentira. Quando vocês ouvirem dele, vocês já sabem, né? E há um ano, ele já orava por mim. Ele me disse que ele foi para um treinamento em João Pessoa, no ônibus, com uma turma. Ele foi para um treinamento e ele disse que quando ele voltasse desse treinamento, ele queria uma resposta de Deus. Porque ele já gostava de mim há 1 ano e ele não podia ficar esperando tanto. E é muito linda a parte dele, né, quando ele conta. E eu tinha terminado com meu namorado. E a primeira pessoa que eu quis falar foi para ele. Eu não sei porquê, ele era meu amigo já, claro, meu líder de adolescente, gente. Por isso que ele cuida de mim até hoje. E eu falei para ele que eu havia terminado com meu ex-namorado. E ele disse que ele bradou dentro dele, ele viu aquilo como resposta de Deus para ele, né? E ele continuou orando. E eu me lembro que eu ainda gostava muito do meu ex-namorado, e eu dizia assim, eu vi o meu ex-namorado com uma outra pessoa. Gente, aquilo foi terrível para mim. E o Marcelo estava chegando, a Rosana estava chegando com o Léo também, o pastor Léo. Eles começaram num dia a namorar, nós começamos no outro dia. Foi assim muito interessante a nossa história. E nesse dia nós iríamos sair para passear, só os amigos mesmo. Ninguém tinha nada ainda. E eu tinha visto o meu ex-namorado. Passou aqui na frente da igreja, só para me mostrar que ele estava com outra pessoa. Gente, eu chorei, fui pro banheiro, a Rosana enxuga, tá vermelho, lá veio o Marcelo, que coisa horrível, tu tá chorando. Eu digo, ele sabe que eu gosto de outro. Tadinho. E então, nós saímos nessa noite, fomos todos passear. Aí, eu me lembro que numa outra vez nós fomos para um congresso. Ele conta que quando o pastor mandou pegar na mão, ele estava ao meu lado, ele disse que foi o momento mais maravilhoso do culto para ele, foi pegar na minha mão. Gente, é um absurdo isso, né? O pastor cheio do Espírito ali falando, e o momento mais interessante do culto foi pegar na minha mão. Que tal? Né? E aí, eu me lembro que no outro dia, após esse episódio de eu ter visto meus namorados, de ter saído, de ter passado todo aquele constrangimento, de ter ficado com os olhos vermelhos e chorado, eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu já contei aqui outras vezes, mas eu me lembro que eu fiz uma oração no meu quarto. Eu estava assim muito quebrantada, eu estava chorando muito, eu estava muito triste por toda aquela situação. E eu me lembro que eu me ajoelhei e eu fiquei assim quase que 1 hora dizendo, Senhor, Tu és fiel, em profunda contrição. Eu me sinto como se eu fosse Ana naquele dia. Não sei se você já se sentiu assim, aquele momento que você ora, uma oração diferente, é uma oração apaixonada, é algo que você entrega mesmo. Porque uma coisa é você dizer, Senhor, eu te entrego e tal. Mas outra coisa é você estar em profunda contrição, é você derramar a sua alma e fazer aquilo daquele jeito. E eu disse, Senhor, Tu sabes que eu não gosto do Marcelo. E eu sei que ele gosta de mim, eu já sabia. Mas se ele for o homem que o Senhor tem para a minha vida, o Senhor vai colocar sentimento no meu coração, porque eu não tenho, mas eu estou aberta. Falei para Deus isso.
Queridos, eu não estou contando a minha experiência, não é uma doutrina. Cada um tem a sua história, amém? Cada um vai ter a sua história, essa foi a minha. E eu creio que Deus me direcionou para isso. Cada um vai ter a sua história. E eu me lembro que, como a gente era muito amigo, alguns dias se passaram e eu sonhei com ele. Eu sonhei que eu estava namorando com ele. E eu brinquei, eu contei para ele. Eu disse assim, eu tive um sonho contigo. Ele, me conta. Eu digo, não posso te contar. A gente era muito amigo. Ele dizia, me conta, vai. Eu digo, não pode te contar. Aí ele brincava e dizia assim para mim. Deus, me dá um clone dessa mulher. Que era na época da ovelha Dolly, né? Que estava no auge do clone. Acreditem? Ele orava e dizia, aí ele brincava comigo e dizia, ele se aproximava de mim, qualquer lugar da igreja, ele dizia, Deus, me dá um clone dessa mulher. E olha a minha resposta para ele. Eu dizia, tu pedes o clone ou homem de pouca fé? Por que tu não pedes o original? E ele, olha, né? Vendo só? Eu dizia, tu pedes o clone? Por que tu não pedes a original? E ele ria, ele só fazia rir. Mal eu sabia que ele estava orando, jejuando, né, por mim. E aí eu comecei a sonhar, eu tive 3 sonhos consecutivos com ele. Gente, não é que eu comecei a ficar olhando ele com outros olhos? Foi lindo. E eu me dei oportunidade. Mesmo achando que ele era baixinho, dentuço e calça bem aqui. Eu tenho que dizer isso, porque era verdade, entendeu? Usava umas calças bem aqui, com umas pinças aqui atrás. Tadinho. Depois a gente corta isso da filmagem. Ai, meu Deus. Mas sabe o que acontece? Sabe por que eu estou falando isso? Deixa eu te dizer. Porque quando a gente diz que entrega, a gente tem que entregar de verdade, porque Deus age. O negócio que a gente diz que entrega, mas não entrega. Aí aparece Elias, a gente quer que o socorro de Elias. Abrindo um parêntese aqui, mulher, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem mulher que é muito exigente também. Que é um homem pronto. Minha irmã, tu tem que pagar o preço por alguma coisa. Olha, ele pode ser cheio do espírito, ter condições para sustentar o casamento, mas é feio aos teus olhos. Porque não existe ninguém feio, né? Existem gostos diferentes. Alguns bem diferentes, mas tudo bem. Claro. Então, tu tem que pagar um preço. Dá uma guaribada aí no homem, no varão. Tá entendendo? Dá uma melhorada nele. Não quer pagar preço, que é um homem pronto. Aí não dá, minha irmã. Não. Tem que investir. Tem que investir. Olha, a mulher inverte quando ela está namorando. O homem investe quando ele está casado. Então tem que investir. Aí quer um homem pronto, não dá, minha irmã. Homem pronto já são os casados. Que já a mulherada já fez assim para dar uma ajeitada. Não? Cadê as mulheres casadas? Não é verdade? Quanta melhorada a gente não deu no marido? Deu. Duvido se alguém não deu uma melhorada. Se não foi no físico, foi no intelecto. É ou não? Hein, Tássia? Mexendo contigo porque... se não fossem as mulheres. Não sou feminista, mas as mulheres, que lindo. Não, gente? Adoro ser mulher. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Falou em casamento, todo mundo se desconcentra, fica agitado, a gente fica alegre. Mas olha, queridos, nós temos que buscar a vontade de Deus. Eu costumo dizer que a nossa vontade, ela pode ser até boa e agradável. Sim ou não? Ela é boa e agradável, mas perfeita, só de Deus. Perfeita, só dele. Não é verdade? Então vamos buscar a vontade boa, agradável e perfeita. Vamos buscar essa vontade. Não deixe Elias vir com as suas propostas. Será que Elias vem te ajudar?
Se tivermos que ser livres, que seja pelo Senhor, querido. Abraão viu um jeitinho mais curto de fazer acontecer a promessa. Mas olha, escute algo. Eu estava conversando esses dias com o Marcelo, eu disse, como deve ter sido difícil para Abraão esperar. 100 anos, gente, já não tinha mais vigor, ela já não menstruava mais. E esperar que viria um filho daquele útero ali, era realmente só um milagre. Sim ou não? Não é assim, gente? É assim. São as propostas. Dá um jeitinho. E está amarrado e repreendido o jeitinho brasileiro. Vamos mudar isso da nossa nação, irmãos. Em nome de Jesus, não tem jeitinho brasileiro mais. Em nome de Jesus. A corrupção tem que sair dentro de nós. A gente quer que saia do governo, mas tem que sair dentro de nós também. Não é? Precisamos orar todos em arrependimento para que a corrupção, em primeiro lugar, saia de dentro de nós. Sexto e último. Carregar a cruz significa, está em João capítulo 19, versículo 30. João capítulo 19, versículo 30. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Você acha que precisava ele dizer está consumado? Não. Ele simplesmente baixaria a cabeça e morreria. Para que nós soubéssemos que carregar a cruz significa perseverar e permanecer. Coisa fácil é começar, coisa difícil é permanecer. Você começa um propósito de oração, você começa com todo o gás na vida cristã. E depois você vai esmorecendo, desanimando. São duas palavras que nós precisamos entender na vida cristã: perseverança e permanência. Posso ouvir amém? Jesus bradou, está consumado. Ele falou isso porque ele cumpriu tudo o que ele tinha para fazer aqui na terra. Ele cumpriu tudo. Ele não desistiu, ele não desanimou, ele permaneceu no propósito, ele perseverou, ele foi até o fim. Bata no seu peito e diga: Senhor, me ajude a ir até o fim. O apóstolo Paulo também disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Homens perseverantes, homens que permaneceram. Quantas promessas a gente faz para Deus e a gente para no meio do caminho. Carregar a cruz é permanecer firme. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, se eu não me engano, diz já lá estava tendo o sermão do monte, e Jesus disse lá para as pessoas: na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Ô alma que quer prevalecer, que quer decidir. Queridos, nós cristãos nós não podemos decidir pela nossa alma, pelas nossas emoções. A nossa decisão tem que ser por fé. Amém, queridos? É por fé. A gente crê por fé, a gente perdoa por fé, a gente louva por fé. Tudo é fé na vida do cristão. Sem fé é impossível agradar a Deus. A cruz, ela vem para provar a nossa aliança, a nossa constância. Vem provar a nossa fidelidade. Se a nossa aliança é de palha ou é de ouro. A cruz, momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos de espera, momentos em que a gente acha que a promessa não vai chegar. Isso é cruz. Mas ela vem. Ela vem. Amém, queridos? Ela vem. Eu creio que ela vem. Sabe por que muitos não conseguem dizer isso? Está consumado. Porque
não foram até o fim, desistiram já. Porque a aliança era de palha. Porque carregar a cruz é ser perseverante. Sabe o que significa perseverança? Perseverança é uma atitude interior que me faz continuar apesar de. Eu gosto dessa tradução do dicionário Webster. Perseverança é uma atitude interior que me faz continuar apesar de. Apesar de. Não estou vendo a promessa. Tudo está acontecendo errado, tudo está dando errado, mas eu vou permanecer. Eu vou perseverar apesar de. Apesar de. Difícil, né, queridos? Parece uma missão quase impossível. Mas você serve ao Deus do impossível. Amém, queridos? Você serve ao Deus do impossível. Então, carregar a cruz é simplesmente deixar Ele viver através de você. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Você pode bradar isso? Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Eu queria te convidar a ficar em pé. Obrigado, Jesus, porque eu consegui completar a ministração. Eu sei que